Boa noite, Botucatu. Hoje, terça-feira, dia 20 de fevereiro de 2024. Estamos ao vivo aqui pela TV Alfa, canal 8 Net Claro Botucatu, também através aí do nosso aplicativo exclusivo da Rede Alfa, também pelas redes sociais como o Facebook e também o YouTube. Conexão Alfa, esse programa que desde o mês de novembro do ano passado está debatendo aqui a questão da política na cidade de Botucatu, a gente entender aí o que cada partido tem, o que cada pré-candidato tem aí para falar a respeito da política aqui na cidade de Botucatu. E esse espaço que nós chamamos todos aí os representantes de partidos aqui da cidade de Botucatu para falar esse papo aí, para falar a respeito de política. Hoje, dia 20 de fevereiro, temos a participação do ex-prefeito de Botucatu, Marielo, que já está aqui em nossos estúdios com a gente, ele que também é o vice-presidente do PDT aqui na cidade de Botucatu. Ielo, seja bem-vindo, tudo bem contigo? Boa noite. Boa noite, Fernando, boa noite à cidade de Botucatu. Muito obrigado pelo convite e poder estar participando aqui do seu programa num ano eleitoral, né, onde os partidos estão se preparando e planejando para que a gente tenha aí uma eleição em que a gente possa escolher as melhores pessoas para estarem no comando da cidade de Botucatu. Como eu disse, Elo, a gente já começou desde o mês de novembro a falar sobre política aqui em Botucatu, né? Eu acho que política é uma questão muito importante para a gente acabar conversando, falando, porque assim são das políticas que nascem o desenvolvimento da cidade de Botucatu, é da política que tudo se move, né? Às vezes a pessoa fala assim, mas política já é um tema desgastante, política já é um tema que não é tão atrativo. Só que só você, como um ex-gestor aqui da cidade de Botucatu, sabe como é importante. De repente, lá a Dona Maria, lá do Jardim Brasil, abre a porta dela, tem um buraco na frente da casa dela, tem um vazamento, tem alguma coisa que precisa ser reparada, e é essa questão da política, do trabalho que a prefeitura desenvolve na cidade de Botucatu, que essas coisas são resolvidas e essas coisas são consertadas, né? Sem dúvida, todos nós somos seres políticos, no sentido em que nós vivemos em comunidade, e ao viver em comunidade, nós arrecadamos os recursos e disponibilizamos aqueles que vai gerenciar e executar. Então, todos nós, no nosso dia a dia, né, temos nossas atuações políticas, né? Eu tenho o privilégio de poder ter participado nesses últimos 30 anos da política de Botucatu, junto com todas as pessoas que nos cercam, com a população de Botucatu. E, infelizmente, Fernando, pessoas que procuram a política, a ser prefeito, vereador, deputado, com as más intenções, né, para proveito próprio. E aí cabe ao eleitor saber identificar aquele que ficou rico na política e aquele que continua tendo a sua mesma vida, mesmo participando de cargos eletivos, continua tendo a sua vida normal, sem ter se enriquecido. Então é compreensível que a população repudie, né? Eu digo que 80%, 90% dos políticos do Brasil, eles vão com interesse próprio, e isso é que faz com que afaste as boas pessoas. E aqui nós temos que estar sempre convidando, e você é uma pessoa que sempre coloca isso. Se as pessoas boas, bem intencionadas, não forem para a política, vai ficar na mão do político que vai lá e vai acabar sendo um político corrupto, tirando e ficando rico, como a gente vê aí em todo o Brasil, inclusive em Botucatu. Ielo, você teve uma passagem ali pela prefeitura de Botucatu durante 8 anos, fez uma boa administração, muito boa administração, mas assim, que eu lembro, você me corrija, por favor, acho que a tua entrada na política como um cargo eletivo foi somente como prefeito, você não passou por outros estágios políticos aqui na cidade de Botucatu, né? Não passei, né? Eu tive o privilégio de ser eleito em 2001 como prefeito de Botucatu, acabei sendo bem avaliado pela população e reeleito com 76%, e conseguimos fazer um bom trabalho. Esse trabalho não era do prefeito Ielo em si, ou da sua equipe, dos seus secretários. É o trabalho do funcionário municipal, né? Pago pelo dinheiro da população. Então, se você gerencia bem o dinheiro da população, se você trabalha e dá condições de trabalho para o funcionário,
o resultado vem, né? E com um elemento a mais, da participação à população. Nós tínhamos o orçamento participativo. Naquela época, nós não tínhamos ainda as redes sociais, né? Esses instrumentos que podem melhorar a participação da população. Mas é muito importante a participação da população, não só na época do orçamento participativo, mas dos conselhos. Quanto mais a população participar, seja no Conselho da Educação, Conselho da Saúde, Conselho do Meio Ambiente, Conselho da Agricultura, ou seja, a participação, quanto mais participarmos, mais ideias e propostas tem, mais os problemas são apresentados e recurso tem. Eu queria colocar aqui já, Fernando, de que eu acho que sou um dos poucos que diz o seguinte: o prefeito não é difícil, não é árdua a dificuldade, né? É muito fácil, desde que você dê condições para que os funcionários trabalhem. Porque o dinheiro tem. Só para você ter uma ideia, Fernando, nós estamos com um superávit acima de 150 milhões, que sobra, que é arrecadado a mais. Portanto, eu sou aquele que diz o seguinte: não é difícil o trabalho de ser prefeito, não é difícil ser trabalho de vereador. Difícil é escolher bem, para que ele possa, então, fazer o trabalho que a população precisa. E outra, o dinheiro não é curto. Nós temos muitos recursos municipais, recursos estaduais e recursos federais. Portanto, é possível atingir todas as áreas. E aí você precisa de uma boa equipe, né? E de secretarias para que isso possa ocorrer em todas as áreas. Cada um com o seu peso, claro, na educação 25%, na saúde em torno de 20%. Portanto, eu sou um daqueles que estou na política há muito tempo e digo, não é árduo, é muito prazeroso, por sinal. As pessoas tratam você muito bem, as pessoas te compreendem, ela te escuta e você tem recurso. É claro que quando eu entrei, eu peguei uma dívida muito grande de 40 milhões, né? Mas a população pagou os seus impostos, os funcionários trabalharam, nós demos condições para que os funcionários pudessem trabalhar. E aí sim atingimos o grande sucesso, que hoje repercute até hoje. Ou seja, as administrações que vieram posterior a nós, né, acabaram tendo sucesso porque nós deixamos uma boa estrutura da prefeitura que pudesse trabalhar. Até discordando um pouco do que o João Cury colocou aqui, que ele teve dificuldades. Não, o João pegou 40 milhões em caixa, a secretaria funcionando, tanto que o André Pérez, né, que era funcionário, vai trabalhar no governo do João Cury, né? E o Pardini, mesma coisa, ele pega a prefeitura com bom trabalho na Secretaria de Educação, na Secretaria de Saúde, né? É uma pena, e aí eu cobro, de que nós não temos as secretarias de desenvolvimento, como de agricultura, da indústria, do comércio, que é isso que gera emprego, que é uma das coisas principais, se não a principal, que é o trabalho para o homem e para a mulher, e preparar os jovens para o mercado de trabalho. E Elo, nessas últimas semanas, a gente teve a oportunidade de entrevistar 99% dos presidentes de partidos políticos aqui na cidade de Botucatu. Por questões de agenda, cada um vem um dia, tal, faltou só você e uma pessoa que não nos respondeu, que hoje é presidente de partido, é o próprio Mário Pardini, que está com o PSD. A gente está aí aguardando um posicionamento dele, porque a gente não gostaria de recebê-lo como prefeito aqui, e sim como presidente de partido que hoje ele é. Mesma coisa que está acontecendo com você, que você foi uma questão atípica, que a gente tinha chamado a Rose, você sabe disso, e você veio em nome do partido e está tudo bem. Assim, por que eu disse isso? Todas as pessoas que passaram aqui, parceiros de visão ou não da tua administração, eles foram unânimes em falar o seguinte: o prefeito Pardini, ele foi o melhor prefeito de Botucatu com a máquina administrativa que ele tinha. O João Cury foi o melhor prefeito de Botucatu com a máquina administrativa que ele tinha. E chegaram até você, na história recente da política, falando que você foi o melhor prefeito com a máquina administrativa que você teve.
A história diz isso, que você passou praticamente, você fez essa dobradinha de 4 anos, ficou 8 anos no poder, e praticamente você ficou uma gestão toda, 4 anos, só pagando dívida do prefeito anterior. Você acredita que se você tivesse as mesmas oportunidades naquela época do que o Pardini teve, do que o João teve, a tua administração poderia ter sido melhor? Sim, sempre. Sempre a gente busca o melhor, sem dúvida nenhuma, né? Nós podíamos ter avançado muito mais, né? Eu fico muito feliz, primeiro, que me colocar como um dos melhores prefeitos da cidade de Botucatu. Fico muito feliz, para mim é uma honra saber disso, né? Ver aqui outros prefeitos ou outros e me colocar como um bom prefeito. Eu diria o seguinte: nós estamos numa das melhores cidades do país. Portanto, quando nós saneamos a prefeitura e demoramos de 2 a 4 anos para colocar a prefeitura funcionando como tem que ser, isso para mim era o principal, né? Só que nós fomos muito mais além, e eu acho que é isso que faltou no governo do João Cury, faltou no governo do Pardini, ser mais corajoso, mais audacioso, né? Eu falo, por exemplo, que nós podíamos já estar falando no Distrito Industrial 5. Ora, o Distrito Industrial 3, fomos nós que colocamos toda a infraestrutura. Passou-se 8 anos do João Cury, passou agora 8 anos do Pardini, que nós estamos terminando o 4º. Por que isso? Porque nós estaríamos com mais empresas em Botucatu, gerando emprego para a população, gerando economia, deixando o comércio mais forte, né? Então, quanto mais você investir nas indústrias da cidade, mais você fixa ali trabalhadores que vão comprar no comércio da cidade de Botucatu. Então, o nosso partido, o Partido Democrático, sempre através da democracia, trabalhista, o PDT, tem essa raiz, né? Sempre pensar no trabalho. E como nós falamos em trabalho, não há como desassociar a educação. Sem uma boa educação para os nossos jovens, eles não vão atingir, não vão atingir os empregos que a sua família almeja. Então, quando nós estamos num partido que tem uma história muito grande, desde Getúlio Vargas, Brizola e tantos, Darcy Ribeiro, tantos outros, nós continuamos dizendo: o trabalho que enobrece o homem, e nós temos que trabalhar para que todos possam ter o seu trabalho digno, sustentando a sua família, tendo uma boa educação, tendo um bom trabalho de saúde e hoje, é claro, com segurança para você poder ir trabalhar, sim, com um bom transporte de qualidade, com um meio ambiente equilibrado, com um desenvolvimento sustentável, e nós estamos acompanhando essa história. Só que, no meu ponto de vista, nós estamos muito devagar nesses últimos 15 anos. E isso está atrasando o nosso desenvolvimento. Nós aumentamos, nesses últimos 15 anos, mais de 30 mil botucatuenses. Mas nós não geramos emprego para 30 mil. Nós não geramos vagas na educação para 30 mil. E é isso que nós temos que, então, acelerar o nosso processo, e aí é através da gestão, com muita participação popular. Quando você fala em desenvolvimento, é uma coisa que a gente se preocupa muito, porque você falou vários temas que, inclusive, hoje no Jornal Alfa Notícias pela manhã, a gente estava comentando a respeito disso, né? Esse desenvolvimento escalonado para Botucatu, porque Botucatu hoje tem muitas empresas que acabam olhando para cá e se sentindo atraídas pela cidade, pela questão da logística, da questão dela estar inserida praticamente no meio do Estado, enfim, uma série de coisas. Só que, assim, a questão do desenvolvimento a qualquer custo, ele vem a ser um pouco perigoso também. Ou seja, se a gente pegar e escancarar as portas de Botucatu para toda e qualquer empresa que queira se instalar aqui, a gente vai inflar a cidade de Botucatu de uma certa forma que todo o restante, educação, saúde, segurança, tem que acompanhar a questão do desenvolvimento.
Imagina só, não é questão de tipo assim, não, Botucatu hoje tem lá seus 150 mil habitantes, não, a gente vai querer chegar aí a 200, 300 mil, mas como que isso vai chegar? Com desenvolvimento, com vaga na creche, com vaga na escola, com a questão da saúde. Eu acho que ainda será que a gente ainda está preparado para esse crescimento sustentável da cidade? É uma pena que não, né? Nós temos que aí planejar, por isso que nós fizemos o plano diretor de várias áreas na parte de saúde, educação, para que a gente acompanhe tudo isso. Eu volto a dizer, recurso tem. Nosso orçamento, se você analisar o nosso orçamento lá da época do fatídico Pedro Lozzi, né, nós estávamos lá com 60 milhões. Hoje nós estamos falando em 700 milhões. Então, recurso tem. Não é o problema, não é recurso. Portanto, nós temos que planejar bem. E não é uma questão de, como alguns políticos colocam, cobertor é curto. Não, não é curto. Você tem que saber distribuir bem esses recursos para que todas as áreas sejam recebidas de orçamento, para que todos nós podamos crescer juntos. Se você pegar, por exemplo, Colégio Técnico em Botucatu, eu fiz o Colégio Industrial. Qual outro que teve? Colégio Técnico em Botucatu. Não, você tem o industrial, carinhosamente assim que a gente chama, inchado. Vai pegar salas de aula no IECA? Não, gente, era para nós estarmos com quantas escolas como industrial em Botucatu? Né? No mínimo, uma em cada setor. Setor leste, setor norte, setor sul. Por isso a minha busca para que a gente tenha um Instituto Federal aqui em Botucatu. Porque o Instituto Federal não só proporciona também cursos universitários, mas também o curso técnico gratuito pelo governo federal. Foi construído no Brasil inteiro os institutos federais, menos Botucatu. E nós lá já prevíamos a necessidade do Instituto Federal quando desapropriamos hoje onde está a escola Elda Musculiato. E vamos conseguir. E vamos conseguir. É uma questão de persistência. Por quê? Porque já fizeram tantas outras cidades que só Botucatu que não tem. Mas 2 só? Não. Dá para nós avançarmos 5 os recursos municipais também para cursos técnicos. Por quê? Porque hoje nós temos uma boa qualidade nas nossas escolas de ensino fundamental. Nossas escolas são super elogiadas, as escolas municipais. E a dificuldade vai para o ensino médio. Portanto, nós temos que avançar nas nossas escolas técnicas. Quando nós trouxemos a FATEC, era nesse sentido, para que a gente também tivesse os cursos técnicos de ensino superior. E aí, faço a pergunta de novo. Quais outras faculdades que vieram nesses últimos 15 anos? Particulares? IAD? A Unifac sofrendo para aumentar cursos? A nossa antiga Unifac, que mantém ainda cursos de qualidade? Então, nós temos que nos aprimorar com as novas tecnologias do IAD e ampliar a oferta de ensino técnico e de ensino superior. Só que aí temos um gargalo. Por que o aluno, o adolescente, ele não vai para a escola? Porque ele tem que trabalhar, porque ele tem que ajudar a família. Então, agora, com o governo federal, que já é um exemplo lá do Ceará, do PDT do Ceará, vai existir uma bolsa para que ele possa, ao mesmo tempo, ajudar a família e poder estudar, e aí sim poder almejar um emprego melhor, um trabalho melhor. Recurso tem, como eu digo, recurso tem. Eu mostro isso com números, né, dos nossos orçamentos municipais, estaduais e federais. É só ver quanto que cresceu do orçamento. E aí eu falo uma outra coisa para você, Fernanda. Nós temos que diminuir a carga tributária. Ora, se sobra dinheiro, é porque está cobrando muito imposto. Então nós temos que trabalhar para diminuir a carga tributária, seja do comerciante, seja da indústria, seja de qualquer setor. Quanto menos tributo ele pagar, mais ele vai poder empregar outro e gerar mais emprego e, ao mesmo tempo, haver o desenvolvimento. Ninguém fala isso.
temos que também falar isso. Temos que diminuir a carga tributária. E eu fiz isso quando era prefeito. Nós diminuímos todos os impostos, né, do ISS para 2%, que a lei ela permite que você reduza até 2%, você não pode cobrar menos pela lei federal. Nós fizemos isso, com exceção o setor bancário. O setor bancário é o que mais arrecada, portanto, é ele que tem que pagar mais imposto. E é difícil cobrar do setor bancário. Portanto, nós temos hoje construção civil, todos os seus 2%. O que aconteceu? Aumentou o número de empregos. Aumentando o número de empregos, sabe o que aconteceu, Fernando? Aumentou a arrecadação na prefeitura. Então, precisa ter coragem para fazer isso. E nós tivemos na época. E aí, nós do PDT continuaremos sempre lutando para isso. Uma carga tributária menor, para que tenhamos mais empregos e desenvolvimento na cidade de Botucatu. Falando um pouquinho do tema sobre saúde, no ano passado, comecinho do ano passado, acho que foi fevereiro, se não me engano, a gente soltou uma série de reportagens no nosso portal Alfa Notícias falando a respeito da saúde, principalmente do estado, que estava ali o hospital estadual. Depois isso acabou respingando também no hospital, na Unesp, e acabou até chegando às portas da Prefeitura de Botucatu na questão da saúde. E assim, a gente percebe que dia após dia, a impressão que dá é que a saúde é um saco sem fundo aqui na cidade de Botucatu. Você pode colocar investimento de todo e qualquer tipo, que a impressão que dá é que não é suficiente. A última visita que o governador Tarcísio fez aqui na Unesp... É basicamente isso. Aí, assim, ele veio aqui, liberou recursos para a Unesp, mais de 50 milhões de reais, foram prometidos 108 leitos aqui na cidade de Botucatu. E cadê os leitos? A gente não sabe mais para quem cobrar, porque a gente foi buscar essas respostas com o Hospital das Clínicas, eles passaram uma lista para a gente, não, tem 10 aqui, 5 aqui, 10 não sei o que, fechou. Só que a realidade é muito diferente. A gente foi em cada setor que eles passaram e, infelizmente, não tinha nada. Com exceção do estadual, que parece que foram 5 ou 10 leitos que aumentaram lá realmente. Muito pouco. Onde que eu quero chegar? Onde que está esse dinheiro? Onde que ele foi realmente aplicado? A gente não tem informações muito concretas a respeito disso daí. Aí veio... o prefeito, num primeiro ponto, ele tinha negado essa questão da saúde, falou que era muito sensacionalismo da parte nossa de ter feito uma matéria daquele jeito, falando que não era essa a questão. Teve um momento que ele não quis se posicionar a respeito disso, falando que era uma autarquia do Hospital das Clínicas, e a gente até entende, porque a gente sabe também que é do governo estadual lá. Só que a gente entende também que a saúde é uma responsabilidade também da Prefeitura de Botucatu, né? Onde que eu quero chegar com isso? A gente pegou, fez essa matéria, aí foram 7 matérias na sequência, até que o prefeito falou, não, realmente está tendo carência, não são só 40 leitos que está tendo necessidade, mas são 120 leitos. Falou isso daí numa outra emissora aqui de Botucatu. Aí, onde que eu quero chegar? Ele pegou, e naquele momento, já ali março ou abril do ano passado, quis reativar a reforma ali do hospital ali na Vila dos Lavradores. Você tem entendimento que esse hospital ele vai ser realmente da cidade? Porque até o ponto que me causa uma estranheza é o governo federal e o governo estadual está começando a injetar dinheiro lá dentro. E nenhuma dessas esferas fazem sem ter uma contrapartida. Será que a gente não está colocando nossos esforços novamente num PSA ou num PSI que vai cair novamente na gestão do Hospital das Clínicas, e a gente vai ficar sem o tão sonhado Hospital do Bairro? Eu concordo plenamente com você. Primeiro, eu sou testemunha que, se veio o recurso, se o governador veio pela primeira vez conhecer Botucatu, foi porque vocês brigaram por isso. Eu sou testemunha disso, né? E queria parabenizar a TV Alfa e a Rede Alfa por tudo isso, né? Isso é muito claro. É uma pena que nós não estamos vendo o resultado ainda desse trabalho, dessa verba que veio
tardiamente, cá entre nós, demorou mais de 1 ano para que ela viesse. É o mesmo medo meu. E aí, por isso que eu continuo na política. Para cobrar isso, não deixar isso acontecer. Nossos programas de governo, sempre colocamos a necessidade de um hospital municipal. Desde a época que nós conseguimos o pronto-socorro municipal, que até hoje é o mesmo, né? Desde a minha época, eu que fiz o pronto-socorro municipal com verba federal, e aí ele foi regionalizado. Continuamos lutando para que a gente tenha um hospital municipal para atender o botucatuense e, eventualmente, você atende também de outras cidades. Mas nós temos que ter o nosso hospital municipal. E a gente tem que cobrar dos nossos políticos, eleger as pessoas que defendem isso e cobrar dos nossos políticos que tenham o nosso hospital municipal. Veja bem, por que é um saco sem fundo a Unesp, o nosso hospital HC da Unesp, que é um hospital de excelência? E ele deixa de ser de excelência porque sobrecarrega. E por que sobrecarrega? Porque não foram criados outros hospitais nas cidades da nossa região, nem mesmo na região sul do estado de São Paulo. Então vem tudo para cá. A população cresceu e não cresceu o atendimento. E aí então acaba sendo um saco sem fundo. Mas não é, desde que se faça essa infraestrutura, para que os outros municípios também recebam a sua parcela, os seus hospitais. E aí eu coloco que nós temos que lutar por nosso hospital ser municipal, com a gestão da Prefeitura de Botucatu, da Secretaria de Saúde, para desafogar o nosso Unesp. Infelizmente, após a nossa saída, fizeram uma política de entregar para a Unesp. E a Rose Yellow, como vereadora, cobrou isso muito claro. Não façam isso. Vocês vão fazer com que sobrecarregue o HC da Unesp e não atenda a população de Botucatu como tem que atender. E é isso que nós estamos presenciando. Nós temos condições de ter o nosso hospital municipal. Nesse hospital municipal, nós temos condições. Você veja, né? Que é o que eu falei que demora. Nós estávamos lutando isso há 15 anos atrás. Agora que nós estamos construindo. Muito tempo. Mas nós vamos ter o nosso hospital municipal e vamos lutar para que seja municipal. E ele tem que ter as suas prioridades, as suas especialidades. Botucatu precisa de um hospital para atender os mais idosos, que tenha um tratamento para os nossos idosos, que seja humanizado esse hospital. Só que nós precisamos de mais. E nós temos a Unesp para ajudar a Faculdade de Medicina. O quê? Nós não temos um hospital do câncer. Eu estou falando que nós temos que ter o nosso hospital do câncer já há 8 anos. E vou continuar lutando. Você sabe que o nosso historiador e escritor Fernando Marins começou a construir um hospital do câncer. Mas ele veio a falecer. A sua esposa agora faleceu. E nós temos que esse sonho virar realidade. Ah, mas nós temos o Hospital de Jaú. Sim, só que a população cresceu. E nós temos que trabalhar para ter o nosso hospital do câncer também. E digo mais, a prefeitura pode fazer o prédio, porque tem recurso federal para vir, e temos grandes especialistas no HC para nos ajudar a administrar. Mas a administração tem que ser municipal, para que seja fácil você cobrar aqui do prefeito, para que você possa cobrar aqui do secretário de saúde. Eu ainda não conheço o secretário de saúde estadual. Por quê? Porque ele tem o estado inteiro para administrar. Claro que o Tarcísio, o nosso governador, não tinha que estar aqui todo dia. Ele tem que administrar o estado inteiro. Então, portanto, se nós temos o nosso hospital municipal, você cobra do prefeito, e o prefeito vai buscar verbas no governo estadual, vai buscar verbas no governo federal para ajudá-lo. Mas existe todo um sistema do SUS, funciona. Nós temos condições de ter os hospitais, o Hospital do Câncer, e todos aqueles que o HC fala assim, olha, vamos trabalhar para essa especialidade? Vamos, porque nossa cidade precisa e tem condições de fazer e tem recurso. Então,
eu estou na política, continuo na política, a Rosiello, o PDT e todos nós do PDT lutando para que tenha essa estrutura de atendimento de saúde. Falando um pouquinho sobre eleições 2024, a gente vai ter aí um cenário político meio que atípico aqui na cidade de Botucatu, né? E o PDT tem se preparado para uma cadeira no majoritário? Como que está essa situação, Yelo? Olha, sem dúvida nenhuma, ela está uma eleição meio atípica mesmo. Primeiro porque não tem a reeleição, né? Botucatu teve aí nos seus últimos 3 prefeitos a sua reeleição, né? Eu fui reeleito, muito bem reeleito, o João também foi muito bem reeleito, o Pardini foi muito bem reeleito, então agora não haverá reeleição. E isso faz com que o cenário político ele fique muito mais com variáveis, né? Para você montar as estratégias eleitorais. Então, nesse momento, o PDT está preocupado em ter a sua chapa de vereador, que esses vereadores defendam as nossas propostas, nossas ideias, e nós temos muitas propostas, muitas ideias. Nós sempre apresentamos o nosso programa de governo muito bem detalhado, registrado em cartório, e temos uma candidata à altura da Prefeitura de Botucatu, uma pré-candidata, que é a Rosiello, que tem uma experiência já de 3 mandatos, né, 12 anos como vereadora, está preparado. E se você pensar um pouco na cidade de Botucatu, que nunca teve uma presidente da Câmara mulher, nunca teve uma vice-prefeita e nunca teve uma prefeita, será que não está na hora de elegermos uma mulher prefeita de Botucatu com uma visão feminina? Será que nossas mulheres não estão esperando que nós tenhamos uma prefeita de Botucatu, pegando toda essa experiência que nós temos, homens e mulheres da cidade de Botucatu, seja de qualquer setor, seja de todos os setores da cidade de Botucatu? Nós temos excelentes juízas aqui em Botucatu, nós temos excelentes promotoras, nós temos excelentes advogadas, nós temos excelentes médicas, excelentes mulheres que foram diretoras das faculdades da nossa cidade de Botucatu. Está na hora de nós termos uma mulher prefeita, e é isso que o PDT está elaborando, vendo o cenário, porque ela tem muita variável, né? E nós temos uma pré-candidata a prefeita, que é a Rosiello, preparadíssima. A Rose não só está preparada para ser prefeita de Botucatu, como a origem da Rose, a nossa origem, a nossa família, mas principalmente a origem da Rose, é que ela é usuária do posto de saúde. Eu vou ao posto de saúde, a Rose, a família da Rose, vai ao posto. Hoje, minha filha foi atendida por uma médica, queria até agradecer, ela foi atendida, uma consulta, lá no posto de saúde da Vila Ferroviária. A minha filha, as minhas filhas são atendidas. As minhas filhas estudaram e estudam escola pública. Nós queremos que a prestação de serviço público seja de excelência, porque profissionais têm, professores têm de boa qualidade, médicos, atendentes, enfermeiros de boa qualidade. Então a Rose, além de ela estar preparada com todo o conhecimento que ela tem de assistente social e agora fazendo o curso de Direito, e a experiência como vereadora, combativa, não de oposição, mas independente, sem cabresto, sem troca de favores, uma mulher à frente da prefeitura, com um olhar feminino, que não é o meu olhar, não é o seu olhar, Fernando, é o olhar da mulher. E Botucatu precisa experimentar uma prefeita, mas uma prefeita que tenha as condições de dignidade, de honestidade, de competência, de firmeza, de criatividade e de sensibilidade. E é isso que o PDT está trabalhando. O Partido Democrático Trabalhista, estamos trabalhando para ter uma chapa de vereadores e uma candidata, uma pré-candidata a prefeito, que é a Rosiello. Nesse cenário da Rose saindo como pré-candidata à Prefeitura de Botucatu, você sabe que em algum momento durante a campanha existem termômetros, existem pesquisas, e às vezes elas são favoráveis e às vezes elas não são favoráveis, onde chega-se um momento que fala assim, acho que não é esse ainda o caminho. Se você estivesse lá na frente
e detectasse que ainda não era esse o momento da Rose, vocês teriam eu não vou falar humildade, mas eu vou falar o entendimento de falar, não, de repente isso daqui não é para agora, mas de repente se a gente fosse juntar com outros partidos, não estou falando de coligação, mas juntar numa questão, num ideal, para somar forças e levar uma nova gestão diferenciada para Botucatu. Se isso acontecesse lá na frente, vocês estariam disponíveis a abrir mão da candidatura ou a partir de que decidiu que vai até o final? Bom, é uma boa pergunta, viu, Fernando? Porque a cada eleição é uma eleição diferente. Nós já adiamos 4 anos. A Rose tinha que ter sido candidata a prefeita há 4 anos atrás, e não eu. Aquilo foi um erro estratégico, ou não, porque também a Rose pôde ir para a vereança e se aprimorar mais como vereadora. Sem dúvida nenhuma que nós temos que estar sempre com esse pensamento que você colocou, unir forças. Nós sempre fizemos isso. Só que quando a gente senta para conversar e colocamos as nossas propostas, aí as coisas começam a ficar mais difíceis. Mas a gente acredita nisso. Quais as forças nessa eleição. Quais as forças para se unir, né? Olha, vou falar de uma maneira prática. Nós queremos a UPA do setor leste que torne-se uma UPA, que atenda 24 horas. Então, nós vamos colocar isso na mesa. Vai abrir como UPA ou vai se manter ela fechada só como um centro de atendimento de posto de saúde? Então, isso é uma primeira questão que a gente coloca. A segunda questão é o seguinte: vamos avançar para fazer o Distrito 5 industrial para gerar empregos? Se colocar isso na mesa também, ou seja, geração de emprego. Vamos avançar na educação, tendo coragem para falarmos em ensino médio, também municipalizado, teremos novas escolas técnicas em Botucatu? Se isso também for colocado pelos outros partidos, nós estamos nessa luta. Se falar, vai manter o hospital do bairro ser municipal, coloca nós aí que nós vamos lutar, independente de quem seja candidato, homem ou mulher. Porque nós sabemos o resultado que vai dar. Agora, se não colocar isso firme na mesa, que o hospital do bairro vai ser municipal, e falar, não sabemos ainda, bom, então nós não vamos entrar nesse barco. Então nós vamos colocar as nossas propostas. Mas aí o Fernando vai falar assim, e a população, Yelo, muitos falam isso. Sim, espero que todo mundo fale. E aí nós temos que saber diferenciar quem que vai honrar a palavra. E aí nem sempre os políticos, ou quase sempre, os políticos não cumprem as suas palavras. Então nós temos que analisar quem são esses atores. O que fizeram no passado. E ao nós analisarmos esse passado, nós sim podemos compor com os outros partidos. Nós não gostamos de lero-lero. Nós queremos a firmeza. Porque na política, onde você tem muitos malandros, você tem que ser firme. Você não pode bobear. Porque aí você acaba sendo sucumbido. Então nós vamos colocar nossas propostas na mesa. E se essas propostas forem aceitas, nós entramos sim. E vamos falar uma outra coisa: meio ambiente, sustentável. Porque você falou uma coisa que eu acabei não respondendo. A cidade vai inchar, trazer qualquer indústria. Hoje nós temos uma excelente legislação ambiental. Poucas empresas, né, elas têm que cumprir. Então, você pode morar mais perto de um distrito industrial, porque ela não mais polui com ar, não tem mais chaminé, ele tem que produzir, tem que ter os filtros, ele tem que cuidar da água. Então nós temos uma boa Constituição em 88, nós temos boas leis ambientais. Preciso melhorar? Sim. Nós precisamos definir melhor as áreas que precisam ser protegidas, mas também nós temos que definir melhor quais aquelas que podem ser ocupadas, tanto no urbanismo quanto pela uma agricultura, mas uma agricultura também sustentável. E hoje, cada vez mais, isso está sendo aprimorado. Então eu não tenho tanto medo disso, como você falou, uma cidade vai inchar. Nossas leis têm que ser cumpridas. E aí,
a fiscalização, né, Fernando? Uhum. Nós não podemos ter uma Câmara submissa. Exatamente. Né? E, infelizmente, nós ainda temos mais vereadores submissos do que aqueles que são firmes. Né? O Carlos Trigo está no nosso partido, sempre foi firme, e lá nós conseguimos avançar na inclusão social. Né? E se você analisar, lá no meu governo, qual outra escola de inclusão social como nós temos a escola Alcir de Oliveira? É o nosso. Se você analisar, o Parque Municipal Ecológico, o Parque da Marta, foi no meu governo. Qual outro teve? Então nós precisamos avançar. Precisamos crescer em cima disso. E é isso que nós vamos colocar na mesa com os partidos. E vou mais, Fernando. Eu acho que a cidade está madura para isso. Eu acho que os atores, hoje, na cidade de Botucatu, está propício para isso. E aí nós temos que ter, sim, a palavra humildade, de entender o nosso tamanho, para dentro desse processo participar. Eu estou enxergando a cidade mais madura para isso. E eu acho que um dos fatores que a gente observa é a TV Alfa. A TV Alfa, ela tem uma proposta muito clara, muito serena, muito desenvolvimentista, muito progressista, sem perder as nossas origens, sem perder a nossa raiz, sem perder as nossas crenças, que todos nós temos, sendo respeitadas. E você, nesta sala, é um grande alavanca para que isso possa ocorrer. Eu estou enxergando essa maturidade, que a gente possa fazer isso. E é dessa forma que nós vamos estar conversando com todos os partidos. Né? Eu não gosto dessa polarização. Eu acho que a polarização, ela só traz desavenças. E eu acho que a cidade está madura, e os políticos hoje estão maduros para uma decisão em conjunto, e a gente encontrar os melhores caminhos, os melhores candidatos. Quando você fala na questão da participação da população, eu vejo isso desde a gestão que você tinha, vislumbrei e entendi que na parte do João também teve uma questão participativa da população, seja aí através dos seus conselhos ou algo assim. Não é uma crítica, mas é uma observação. Eu não vejo isso no governo Pardini hoje. Essas forças de bairro ter poder, ter voz ativa, sabe? Eu não estou entendendo mais esse momento aqui na cidade de Botucatu. Você entende que esse viés da população está mais ativa junto à prefeitura, ter mais voz, os conselhos, seja ele de qualquer parte, saúde, educação, enfim, você entende que essa demanda sendo entregue da população para a prefeitura, para o prefeito, através dessas entidades, não é legítimo numa administração? Eu enxergo assim também, Fernando. Eu enxergo assim. Essa acomodação. Primeiro, a evolução dos conselhos. Os conselhos, eles cada vez mais estão evoluindo de todas as áreas. Mas a prefeitura, ela tem que ser sensível, os seus secretários têm que ser sensível, que ela ganha quando o conselho é ativo e ela traz propostas. Eu sinto uma administração, e começa lá no governo do João e enraiza no governo do Pardini, querer manipular os conselhos. Querer ter a certeza que o conselho vai decidir aquilo que eu quero como prefeito. E isso não pode ocorrer. É o contrário. O conselho está lá para ser ouvido. E eu aprendi muito com isso. Porque eu também tive dificuldades de compreensão que o conselho está lá para me ajudar. Para abrir o meu olhar como prefeito, abrir o olhar dos secretários. E eu errei em muitos pontos nesse sentido. E faço minha culpa aqui. Eu tinha que escutar mais os conselhos, deixar eles mais atuantes. E, infelizmente, hoje há uma concentração das decisões do gabinete do prefeito, né, que nem sempre é o prefeito que está decidindo, mas é no gabinete do prefeito. Daí a necessidade da volta das secretarias, para que as coisas comecem a ser resolvidas, decididas lá com o secretário. Ora, se você não tem um secretário da indústria,
Como é que a indústria vai dialogar? Tem que ir no gabinete. Se não há uma Secretaria de Agricultura, como é que o setor agrícola vai dialogar, o Conselho da Agricultura? Se não me engano, nem sei se está funcionando o Conselho da Agricultura. Né? Nós temos o 10º maior município do estado. Nosso município é muito grande. Ainda bem, gera economia, gera emprego. Portanto, se nós não tivermos um bom Conselho da Agricultura, um bom Conselho do Meio Ambiente, olha, o Conselho do Meio Ambiente tem uma família tomando conta. Né? Por bem ou por mal, tem uma família tomando conta. Não, vamos abrir isso, vamos abrir. Nós temos condições de ter um desenvolvimento sustentável. Botucatu pode ser exemplo para o estado inteiro. Se a Guarda Municipal hoje, quando nós criamos, é um exemplo, por que também não vamos ser um exemplo de desenvolvimento sustentável? Acredito que a grande maioria dos nossos empresários também pensam assim, porque hoje eles também amadureceram e sabem que se você não tiver um desenvolvimento sustentável, ao mesmo tempo, nós nunca vimos tanta mortalidade como está acontecendo de animais silvestres. Porque nós avançamos como cidade. Sim. Só que não avançamos na qualidade da sustentabilidade. E é isso que nós temos que fazer. E só vamos conseguir se nós ouvirmos. Se nós ouvirmos os conselhos, respeitarmos os conselhos. E é isso que eu também concordo com você. O prefeito, hoje, ele está deixando de melhorar a qualidade do serviço prestado, porque está deixando de ouvir os conselhos. O Conselho da Assistência Social é maravilhoso, o Conselho da Saúde, que é distribuído pela cidade, o Conselho da Criança e do Adolescente, o Conselho de Segurança, mas não pode instrumentalizar. O prefeito não pode instrumentalizar os conselhos, porque senão ele fica sem a sua eficácia e poder contribuir como ele pode contribuir. Perfeito. Ielo, gostaria muito de agradecer a tua participação aqui com a gente. A gente fez aí praticamente 2 partes, né? Acabou a energia aqui nos nossos estúdios, mas eu agradeço muito a tua participação aqui com a gente. Você nunca se furtou em responder as nossas perguntas, nunca se furtou a vir aqui nos nossos programas aqui da Alfa durante esses 15 anos de existência da TV Alfa. E assim, é muito bom falar de política, porque eu tenho certeza que não é aquela questão do assunto chato, é um assunto importante. A gente saber o que cada postulante entende, o que cada presidente de partido entende, o que cada legenda, o que cada sigla partidária pretende. Eu acho que é muito importante a gente conhecer quem são os players da política aqui na cidade de Botucatu. Então, eu queria te agradecer muito. Tenho certeza que até as eleições vão ter outras oportunidades também da gente conversar mais a respeito de política, mas queria te agradecer, queria agradecer a Rose também, ela que é presidente do PDT aqui em Botucatu, que não pôde estar aqui com a gente, mas justificou o porquê, né, a respeito dos assuntos dos compromissos já assumidos, mas te mandou aqui, eu acho que e a gente conseguiu aqui entender um pouquinho mais dessa visão do PDT aqui para a cidade de Botucatu. Muito obrigado pela tua participação. Bom, eu quero parabenizar vocês. Né? É dessa forma que a gente constrói uma política de qualidade. É através da imprensa, fazendo os seus questionamentos com respeito. Você veja que nós não precisamos aqui falar palavrões, nós não precisamos exagerar nas nossas eloquências. E eu quero parabenizar vocês por estar fazendo esse belo trabalho de trazer aqui as pessoas e poder falar. Eu fico triste com a imprensa em geral, que poucas vezes eu sou convidado. Né? Pouquíssimas vezes, eu diria que quase nunca. Né? Como se eu não pudesse contribuir com as minhas ideias, certas ou erradas. Né? Então, eu queria agradecer à TV Alfa, à Rede Alfa, à Rádio Alfa, por estar fazendo esse trabalho. Continue assim, vai ser muito bom para as eleições e para a cidade de Botucatu, porque vai crescer, vai ter ideias. Agradecer você, né? Que teve a paciência a poder nos escutar, ver as nossas ideias, discutir, concordar, discordar. Então, muito obrigado pela atenção de todos vocês que acompanharam esse programa. E dizer o seguinte: estar na política, e eu
tenho muito orgulho de fazer parte hoje da história política de Botucatu nos últimos 30 anos, e a minha persistência de sempre continuar independente do cargo, porque é assim que a gente se soma, é assim que a gente pode melhorar a qualidade do serviço, né? E de todos os assuntos nós temos que falar, né? Todos os assuntos. E cada dia que passa tem um assunto novo. Hoje, e nós não tivemos oportunidade de falar sobre esse assunto, que é a questão da causa animal, por exemplo, Botucatu já era para ter uma clínica municipal de atendimento aos nossos animais, né? Houve uma evolução na sociedade nas causas animal. Então, nós temos que aprimorar e discutir isso, um atendimento, né? Não é só falar. Nós temos um atendimento gratuito de uma clínica municipal, por exemplo, que faz uma proposta do PDT, e nós vamos estar lutando para que isso também ocorra. E só tendo esse espaço que você nos proporciona, a sua empresa nos proporciona, de poder falar isso, sou muito agradecido, e agradecido a você, né, que acompanhou, você, sua família, que acompanhou nós e está acompanhando essa série de reportagens, e espero poder ser convidado novamente, porque eu quero ser convidado, eu quero falar sobre a cidade que eu amo, eu quero falar sobre a possibilidade, porque eu digo, é fácil ser prefeito. Pensa você, ter 700 milhões na mão, dá para fazer muita coisa, né? Não é difícil, não é árduo, né? Tem dinheiro, dá para fazer muita coisa. Você veja, nós não estamos falando aqui em prioridade, tudo é prioridade. E tem recurso para isso. Então, muito obrigado, espero poder participar mais, a Rose poder vir também aqui e colocar o seu lado feminino do nosso PDT, e todos os outros nossos membros, agora como pré-candidatos, poder estar aí conversando com a população de Botucatu. Muito obrigado a você que nos acompanhou aí nessas entrevistas. Muito bom. Bom, eu queria mandar um abraço às pessoas que estiveram acompanhando durante toda a nossa programação. A gente está com uma ótima audiência aí nas redes sociais. Queria mandar um abraço para o Paulo, para a Ivone, participando aqui, acompanhando a gente pelo Facebook. Também o Néder Filho, forte abraço, Néder. O Nívio Mariano, também o Danilo Miquelin, participando aí através da nossa live. Um forte abraço a todos vocês. Na semana que vem, no dia 27, na terça-feira que vem, já está confirmada a participação do Júnior Colense, que vai estar aqui batendo um papo também aqui no nosso Conexão Alfa. Um forte abraço para todos vocês, fiquem com Deus e boa noite.